Muito bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Mar. Eu sou Porlane Santos e nós estamos iniciando mais um TV Mar News nessa manhã de terça-feira, 2 de junho. Para você que está acompanhando a nossa programação, precisa sair de casa, mas não quer perder o nosso programa, não tem problema algum. É só você baixar o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai ter toda a nossa programação na palma da tua mão. Nós também estamos passando ao vivo no portal Gazeta Web. Acesse lá www.gazetaweb.com e além de você acompanhar todo o nosso programa ao vivo, também vai poder ficar muito bem informado sobre tudo o que acontece aqui no nosso estado, no país e no mundo inteiro. E vale a gente ressaltar que nós também estamos presentes nas redes sociais, então segue a gente lá no Instagram, também no Facebook, acompanha a gente no nosso canal do YouTube. Lá você vai poder ver e rever as nossas matérias, entrevistas, programas e matérias especiais também. E a gente inicia amanhã sempre lembrando que o TV Mar News é um oferecimento do Plano de Saúde Apvida, aquele plano de saúde completo com cobertura odontológica e que cabe muito bem no teu bolso. Então, pensou em plano de saúde, pensou em Apvida, nesse a gente confia. E olha só, gente, vamos sempre com aquela tradição de abrir o jornal pela manhã de uma maneira digital e no formato digital, acessando então gazetadealagoas.com.br. A gente abre então a Gazeta Digital e vê quais são os principais destaques do dia de hoje. Avanço do coronavírus, junho começa com 461 óbitos e quase 11 mil infectados aqui em Alagoas. A gente tem aqui mais informações a respeito de chuvas. Rio Mundaú sobe com risco de transbordamento. Tempo para conseguir a aposentadoria pelo INSS no estado é maior do país. A gente tem outras informações. SMTT amplia viagens exclusivas para usuários do Bem Legal e sobre isso a gente também traz daqui a pouquinho mais informações. Telhado desaba e igreja realiza campanha para reconstrução. Essas e outras informações é só você acessar então a Gazeta Digital www.gazetadealagoas.com e você vai ficar muito bem informado sobre os principais destaques para o dia de hoje, tá bom? E olha só, a gente tem vivenciado esse momento de pandemia e percebido que tem sido difícil para muitas categorias. Uma delas tem sido a categoria dos taxistas que geralmente, lucram muito com o turismo aqui na nossa cidade, que nesse momento teve uma redução muito grande. A gente vai conferir na matéria de Mara Almeida. Com a redução de 90% dos voos no Brasil devido à pandemia do novo coronavírus, profissionais e pequenos empresários que dependiam do movimento de passageiros estão sentindo o impacto econômico provocado pela crise. A situação já não estava muito boa, mas a gente estava conseguindo, de alguma forma, manter a situação em casa, né? As necessidades básicas da nossa família. Mas com essa pandemia, o negócio se agravou, a situação vem se agravando e a tendência, acredito que é piorar, porque as consequências dessa pandemia a gente ainda vai colher. Everaldo é taxista há 20 anos e conta que sua situação só não está mais difícil porque pode contar com a ajuda da família. Graças a Deus ainda tenho meus pais que ajudam, mas eu fico pensando, principalmente nos colegas que não têm uma ajuda paralela, né, digamos assim. Muita gente não recebeu o auxílio emergencial do governo federal, como eu também não recebi, e aí fica mais difícil ainda. De acordo com especialistas, em junho, o crescimento do movimento será praticamente imperceptível. A expectativa é que somente em julho volte a melhorar. Humberto de França Melo atua como taxista há 30 anos e está em situação parecida. É impossível, é inviável. Hoje a gente sai para não estar em casa, entendeu? Porque o chefe de família tem que buscar o seu sustento. A verdade é essa, entendeu? Você sair hoje para ter um faturamento de 30, às vezes R$20 por dia, é um investimento totalmente inviável. A gente estamos pagando para trabalhar. Enquanto isso, o setor de turismo e desenvolvimento econômico do estado tem se preparado para o movimento pós-pandemia. As notícias sobre a retomada de malha aérea nesse momento no Brasil e no mundo não são nada alvissareiras, não são as notícias que a gente queria estar nesse momento passando aqui. Todo mundo sabe, acompanha que nos últimos 2 anos Alagoas tem ganhado um protagonismo muito grande no turismo no nosso país. A gente tinha conquistado agora o primeiro voo regular
internacional para a Europa da nossa história, era um sonho antigo de todo um segmento que, sem dúvida, ia abrir as portas de Maceió, ia abrir as portas de Alagoas para um crescimento econômico e uma geração de emprego muito grande. Esse voo estaria pousando agora no próximo dia 12 de junho, ou seja, daqui a aproximadamente 10 dias. E a gente tem trabalhado muito, com cabeça erguida, com muito otimismo, com muita força de vontade para poder reverter essa situação que a gente se encontra hoje. As companhias aéreas têm esperado uma ajuda financeira do governo federal. A gente tem tratado sempre com pessoas de nível de tomada de decisão de diversas companhias aéreas do Brasil. E eles estão ansiosamente esperando pela ajuda que viria via BNDES para poder equalizar um pouco a conta da companhia aérea, que sem dúvida foi um segmento econômico extremamente castigado nessa crise do coronavírus, não só no Brasil, mas também no mundo. Então a gente fica nessa expectativa. Se a ajuda não vier, o crescimento, a retomada da malha aérea será muito mais lenta, porque muitos deles, inclusive, já estão em processo de devolução de aeronave, devolução de avião, porque não tem como arcar com o pagamento do leasing de toda a sua frota. Mas se essa ajuda vier, eu acredito que no final desse ano a gente já tenha retomado 70% a 80% da malha aérea que a gente tinha em dezembro do ano passado. O que eu acho é o seguinte: o bolo, digamos assim, se fosse um saco de arroz, a gente dividia no país todo um saco de arroz de 5 quilos e a gente tinha a nossa parte grande desse saco. Como agora o saco de arroz é um saco de 1 quilo, a gente vai continuar tendo uma parte grande, mas mesmo assim vai ser muito menor para todo mundo. Situação difícil para o turismo, mas a gente espera que todos nós consigamos nos recuperar, não só o turismo aqui do nosso país, no nosso estado, mas também as demais categorias. A gente agora traz Mara Almeida, dessa vez ao vivo aqui para a nossa programação, trazendo informações a respeito do CRLV Digital. Mara, bom dia para você. Bom dia, Porlane. Bom dia, você, telespectador da TV Mar. Isso mesmo, tá? Porque o certificado, de registro e licenciamento do veículo, o famoso CRLV, ele passou a ser exclusivamente digital aqui no nosso estado, tá? E aí, para você ter acesso a esse documento, que não será mais enviado para a residência, dos motoristas, do proprietário do veículo, é necessário que numa dessas etapas, para retirar esse documento digital, os usuários, eles insiram o código de segurança do certificado de registro do veículo, o CRV. E muita gente está sentindo dificuldade para emitir esse código, para achar esse código. Para ajudar a gente nessa missão, que está praticamente uma missão, tá? Eu estou aqui com o Francisco Heleno, ele que é subchefe do Renavan do Detran Alagoas. Obrigada pela sua presença aqui no TV Mar News. Vamos começar explicando o que é o CRLV? Perfeito, bom dia a todos e todas, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, o CRLV é aquele documento que a gente já conhece, ele é de porte obrigatório, certo? Ou seja, você tem que portar esse documento no seu veículo para onde quer que você vá. Então, o CRV é aquele documento em que a gente usa quando vai vender o veículo, por exemplo, No verso dele tem uns campos, onde você pode preencher com os dados do comprador e tudo mais. Então tem essa diferença. Embora fisicamente eles sejam parecidos, mas a função que eles têm é bem diferente, tá? Um é porte obrigatório, o outro não tem validade, que é o CRV, você fica com ele guardado na sua casa, só vai usar na hora que for alterar algum dado no veículo ou vender o veículo. Então o CRLV, ele é de porte obrigatório, aquele documento que todo mundo tem que andar com ele no carro, e o CRV, ele não é de porte obrigatório. Não. Mas para se tirar o CRLV, é necessário ter o número do CRV, não é isso? Tem muita gente que está tendo dificuldade, Francisco, de achar esse número. Como é que se acha esse número? Ok, o que a gente tem percebido com o feedback das pessoas do nosso call center, até nas redes sociais, é que a dificuldade é justamente essa, que as pessoas às vezes confundem o CRLV com o CRV.
e acabam pegando aquela numeração que está no CRLV, que é porte obrigatório, e tentando inserir lá no portal para se cadastrar. O sistema não vai permitir, tá? Você tem que pegar a numeração que está no CRV, que é o documento de compra e venda. Lá tem duas numerações, tá? Uma em negrito, logo no alto dele, em negrito, e logo abaixo dessa numeração em negrito é o código de segurança. É justamente esse código que você vai inserir para se cadastrar lá e gerar o seu CRLV eletrônico. O CRV ele é um documento que não é de porte obrigatório, né? Mas ele tem prazo de validade ou também não? Não, o CRV, o recibo de compra e venda, ele não tem prazo de validade, tá? Você guarda ele na sua casa e ele vai ficar lá até o próximo serviço que você precisar fazer no Detran, por exemplo. Você vai fazer uma transferência de propriedade, você vai alterar algum dado no veículo. Isso vai ensejar na emissão de um novo CRV e automaticamente inutiliza o anterior, tá? Mas se você não precisar fazer nenhuma alteração no veículo, não vai mudar de propriedade, não tem necessidade, ele fica lá ad eterno. Então a emissão de um novo realmente só vai ser necessária quando houver transferência de propriedade, não é isso? Exato, transferência de propriedade, se você for alterar alguma característica no seu veículo, ou se você for fazer uma segunda via, por exemplo, muita gente perde esse documento, né? Ele fica tão bem guardado em casa que quando você vai precisar, após anos, você não acha mais. Então muita gente solicita a segunda via ao Detran por essa razão, pode acontecer também. Sobre a CNH digital, né? Tá tudo se digitalizando, inclusive a CNH, como é que funciona? A CNH digital, ela funciona no mesmo ambiente do CRLV digital, tá? Você vai baixar o aplicativo, que é o CNH digital, ele está disponível lá na App Store ou para quem usa o iPhone, você faz o download do aplicativo e se cadastra lá normalmente, ele é autoexplicativo, é bem simples de fazer, tá? Não tem segredo. E tem a mesma validade do documento físico? Com certeza. Tanto a CNH digital quanto o documento de porte obrigatório, eles têm o mesmo valor legal do documento físico, tá? Não tem diferença nenhuma. Você pode circular com ele no país inteiro sem problema nenhum. Agora com o CRLV digital, Francisco, não vai mais chegar nem aquele boleto, né, que chegava a famosa amarelinha, né, que chegava nas casas das pessoas, e nem também o documento físico, não vai haver mais isso? Não, realmente assim, desde abril, a amarelinha já não chega desde 2017. Agora, desde abril desse ano, o CONTRAN já colocou a deliberação 180, então não vai mais chegar o documento físico na sua residência, tá? Aquele documento em papel moeda, aquela cédula verde que todo mundo está acostumado, aquilo ali não vai mais chegar. Agora a versão do CRLV vai ser exclusivamente digital e virtual. Ou você baixa pelo aplicativo, ou você se cadastra pelo portal do Denatran também, portal de serviços Denatran, o resultado é o mesmo. Então o importante é que as pessoas elas estejam atentas a essas mudanças e se adaptem, né, a esse novo momento que a gente está vivendo. Com certeza, a gente já estamos no século XXI, o serviço público trabalha incessantemente para reduzir papel, reduzir burocracia, então é uma tendência mundial, não é verdade? Então a gente tem que se adaptar a esses novos tempos. Documentos virtuais, muitos documentos já são virtuais hoje de outros órgãos públicos, outros serviços, planos de saúde, uma série de serviços que a gente já está acostumado a nem ter mais o cartão físico, já usa tudo no smartphone. Então com o Detran não foi diferente, os Detrans, o CONTRAN e o Denatran já trabalham nessa linha há muito tempo, agora já é realidade de fato. Para a gente finalizar, então, vamos reforçar como é que o pessoal de casa pode, então, retirar, né, quem ainda não retirou o CRLV e também como é que pode achar o CRV. Exatamente. Então, para você que está em casa, você tem duas maneiras de fazer, tá? Como eu falei, pelo aplicativo, baixando o aplicativo CNH Digital ou pelo portal do Denatran, portal de serviços Denatran. Você pode ir no Google, coloca lá portal de serviços Denatran, é o primeiro link que vai aparecer. Você clica lá, tem as instruções, você se cadastra, vai gerar uma senha para você que é pessoal e intransferível, tá? É bom que se diga. Um outro detalhe que eu acho importante reforçar para a população é que não adianta você querer se cadastrar lá para um veículo que não está no seu nome. Tá? O sistema só vai permitir aceitar os seus dados se o veículo na base do Detran estiver no seu nome. Tá? Não faça isso para veículos de terceiros, você não vai conseguir.
Mas o sistema é bem simples de fazer, como eu falei, é autoexplicativo. Você vai colocar algumas informações pessoais suas, vai criar uma senha, tem que ter um e-mail válido seu, porque ele vai mandar um linkzinho lá para o seu e-mail para confirmação daquela senha, tá? Então é tudo muito simples. Se tiver alguma dúvida ou se houver algum problema na hora desse cadastramento, o nosso call center vai estar lá disponível, 3315-3315. Tem as redes sociais também do Detran. O Detran está no Instagram, está no Facebook, está no Twitter. Então basta acionar o Detran lá se acontecer algum problema nesse processo, que vai ter pessoas capacitadas lá para tirar suas dúvidas. Muito obrigada, tá, Francisco, pelas suas Eu que informações. agradeço. Tenha um bom dia. Bom dia. É isso, Porlane, e é isso, pessoal de casa. Então, se você ainda não retirou, né, se você ainda não atualizou aí o seu CRLV, vai lá no site do Detran, que vai ter todas as informações. Você também procura lá no Google, né, o site do Denatran, que também vão ter todas as informações para que você possa emitir esse documento, que agora é digital, tá? E também achar o número do CRV, que é obrigatório na emissão desse documento. Com imagens de Márcio Andrei, eu volto com você aí no estúdio, Porlane. Muito obrigada, Mara, pelas tuas informações ao vivo aqui no canal 525 da NET, né? E olha só, a gente agora vai conversar sobre arte, sobre a nossa cultura, com uma pessoa que está lá no Rio de Janeiro, trazendo para a gente informações a respeito de um projeto muito bacana chamado Junho Alagoano. A gente conversa nesse momento com Theo Cordeiro, que é produtor musical e músico também do bloco Flor de Lis, um bloco tradicional aí do Rio de Janeiro. Bom dia para você, Theo, tudo bom? Bom dia, Forlane, tudo bom? Todo mundo aí de Alagoas, muito bom dia. Então, Theo, vocês trazem esse projeto Junho Alagoano. Eu queria que você explicasse que projeto é esse. Então, a gente aqui no Rio tem o bloco Flor de Lis, que é uma homenagem ao Djavan, né? A esse grande ídolo da cultura nacional. E a gente sabe que a Alagoas e Maceió acompanha a musicalidade, né? As canções do Djavan ao longo de toda a sua carreira, desde o primeiro disco até o último disco, Vesúvio, né? Então, a gente acha que é uma obrigação nossa, enquanto bloco, né? Uma obrigação ética de fazer essa homenagem e reverenciar a cultura de Alagoas. Então, o Junho Alagoano foi pensado dentro dessa perspectiva, da gente tentar olhar para essa ambiência onde o Djavan foi formado, né? A gente sabe que quando ele chegou aqui no Rio de Janeiro, com 23 anos, ele já era um músico pronto. Então, se ele já era um músico pronto, toda essa ambiência que ele teve na sua infância, no início da sua fase adulta, se deu dentro de Maceió. Então, a gente aqui do Rio e do Bloco Flor de Lis tem uma admiração absurda e profunda com a cultura alagoana. Então, a nossa ideia é dar visibilidade para essa cultura, principalmente para o Rio de Janeiro, né? E a gente sabe que no Rio de Janeiro, no Brasil, no Sudeste, de uma forma geral, Alagoas sempre é associada ao Djavan, ou vice-versa. Então, a gente quer ampliar um pouco esse repertório, né? O que tem mais Alagoas, para além do Djavan, né? Então, a ideia é um pouco essa, é dar visibilidade para esses artistas, e a gente pensou uma programação bem diversa nesse sentido, né? Com poesia, literatura, história, teatro, cinema, para tentar fazer esse apanhado maior. A programação começa hoje, logo mais às 10 horas da manhã. O que é que vocês vão ter para abrir, então, a programação do Junho Alagoano? A gente vai ter o convidado Rodrigo Aragão, aí um chefe renomado de Maceió, que vai fazer aquela receita maravilhosa, legitimamente alagoana, que é o sururu de capote, que, na verdade, deu nome à banda do Djavan, né? Que ele começou a partir ali do disco Alumbramento, que foi mais ou menos até meados da década de 80. Então, o Rodrigo Aragão vai estar ensinando a gente a fazer essa receita, o Brasil, né? A fazer essa receita, mediado pela Regina Celli, que é uma apresentadora do GNT, amiga do bloco, nordestina também, que vai fazer essa mediação com ele, logo mais às 10 horas. Pois é, uma live. Quem quiser ter acesso, então, qual é o endereço? A pessoa entra lá no Instagram do Bloco Flor de Lis, que é @Bloco Flor de Lis com S no final, né, e não com Z. E sempre a pessoa, quando estiver ao vivo lá, vai ser uma programação do Junho Alagoano. Então, a programação que começa hoje e vai até o dia 30. De segunda a domingo, né? Todos os dias vai ter programação
E eu convido todo mundo aí de Alagoas e Maceió a gente fazer essa ponte, né? Essa conexão cultural que a gente precisa atualmente, né? Inclusive. Com certeza, Theo. E a gente percebe, né, que vocês vão falar da cultura de uma forma geral, inclusive hoje não é só falando sobre música, nem só sobre poesia, mas olha só, hoje está incluída então nessa programação a cultura também da nossa gastronomia, nossa culinária, trazendo sururu de capote. Exatamente. Então, além da culinária, né, a gente vai ter um dia, uma live sobre o teatro alagoano. Então, 3 atores de Alagoas vão falar, Mauro Braga, Ana Sofia, Laís Lira. Vai ter um dia sobre o cinema alagoano, né, um dia para contar a história do Quilombo dos Palmares, que é algo que é muito... É uma história maravilhosa de resistência da população negra do estado e que, de certa forma, é emblemática para o Brasil inteiro, né? Então, a gente vai ter uma programação que contempla as áreas diversas da arte, da cultura alagoana. E foi difícil montar essa programação, porque há tanta gente talentosa, tanta gente criativa no estado, que foi difícil. Mas a gente até, inclusive, pede desculpas de antemão àqueles artistas que tenham ficado de fora. E nos próximos anos, a gente vai tentar combinar uma programação ainda mais representativa, principalmente no interior de Alagoas, né? Essa programação ainda está um pouco voltada para os artistas de Maceió, do centro urbano, e nos próximos anos talvez a gente consiga agregar mais o interior de Alagoas. A gente chega lá, né? É um projeto que o Estado, surgiu de vocês a ideia, né? Mas o Estado e a Prefeitura também têm abraçado. Olha só, Theo tomando o cafezinho dele tradicional de manhã. Então, Carioca. Pois é. Então, Theo, vocês, o Estado de Alagoas e a nossa capital também têm abraçado bem esse projeto? Muito, muito. A gente está montando essa programação, Faciane, na verdade, desde o início de abril, né? Então, a gente fez o contato com a Secultal, que é a Secretaria de Cultura do Estado, e com a Fundação Municipal de Cultura também, né? A Soraya representando e a Tereza da Secultal. E eles ajudaram muito nessa curadoria, né? Que não foi uma curadoria fácil, assim. Então, aqui meus agradecimentos. E é algo, inclusive, emblemático para o Brasil, né? Uma prefeitura e um estado que, na verdade, são de partidos opostos e que se uniram em nome de Alagoas, em nome desse junho alagoano, para a nossa felicidade, né? E é o que a gente tem visto que não tem acontecido no país, né? Que é esse diálogo de políticos e do poder para a gente pensar algo coletivo, né? Para a gente progredir e tentar construir um país melhor. Então, Alagoas, mais uma vez, está dando uma lição para a gente. Para a alegria da gente também, tá? Theo, e a gente viu aqui, né, que vocês já vêm fazendo uma série de lives desde o início da quarentena, ouvindo Djavan na quarentena, então vocês já vêm movimentando, né, fazendo uma preparação, digamos assim, para o junho alagoano. Como é que foi também essa organização dessa quarentena ouvindo Djavan? Você sabe que a gente tem comentado nas lives que talvez tenha sido o primeiro grupo de estudos no Brasil sobre a obra do Djavan, né? Porque a gente, assim, desde o início da quarentena, fez um mergulho em todos os discos do Djavan, em toda a sua carreira, que são 25, se eu não me engano. Então, a gente fez uma live por disco, comentando cada canção, falando de cada instrumentista, falando qual foi o produtor, onde foi gravado. Então, foi um mergulho, né? E aí é sempre importante comentar que o Rodrigo Avelino, a Wilma Araújo, o Fernando Nunes, que são alagoanos, contribuíram assim, enormemente para esse projeto. Cantam Djavan e conhecem Djavan profundamente, deram uma aula para a gente, continuam dando, na verdade, né? Que o Rodrigo Avelino se tornou um parceiro do Bloco Flor de Lis, e ele não só mais apresenta as canções dele, como ele agora também faz a mediação em nome do Bloco Flor de Lis, para nossa alegria, né? Então, a nossa ideia, assim, para esse carnaval já, é conseguir construir coletivamente, levar o Flor de Lis para Maceió, fazer esse carnaval de rua aí acontecer, que a gente sabe que vai dar muito certo, porque é um povo que admira demais a obra do Djavan, né? E a gente sabe a ligação e o compromisso que o Djavan tem com o Estado, com o Maceió. Então, nosso desejo é estar aí no carnaval. Se tiver carnaval, a gente acredita que vai ter, né? Um carnaval diferente, mas a gente acredita que vai acontecer e a gente quer estar aí em Maceió com vocês, no trio elétrico, botando o povo na rua,
cantando Djavan, e vai ser muito bonito. Com certeza o povo aqui vai, viu? Theo, vocês trazem esse projeto aqui exatamente no período de festejos juninos, né? Que a gente tem uma tradição muito forte aqui também de comemorar muito nesse mês de junho os festejos juninos, com quadrilhas, muitos shows, e por conta desse período de pandemia está suspenso. Então, vocês vão, de certa forma, acabar movimentando também, fazendo com que as pessoas que estejam em casa sintam um pouco mais da nossa cultura também, dessa forma, guardadinho em casa, respeitando o isolamento social. Eu queria que você pudesse fazer o convite para quem está nos assistindo. A programação será diária? Faz o convite a partir de que horas? E principalmente para a live de hoje, que se inicia hoje. Tá, então, bom, convidar a população toda do estado de Alagoas, agradecer imensamente cada artista que vai participar dessa programação, que está linda, está diversa, está múltipla, está colorida. E a gente, então, inicia hoje com uma live às 10 da manhã, né, daqui a 1 hora, com o Rodrigo Aragão, aí, da Terra, com a Regina Celli, e a gente vai até o dia 30, né, que é o último dia do mês. Então, mais ou menos uma programação típica da semana, de segunda a quinta, a gente vai ter atrações que não são do campo da música, né, que são do campo das artes, de uma forma geral, teatro, cinema, literatura, poesia, e todas, culinária, agroecologia, e sexta, sábado e domingo atrações musicais, né? Então a gente vai ter Daniel Maia, Natasha Areta, Robson Cavalcante, Mofo, McLean, Kel, Mona Lisa, Eliezer, que para quem é de Alagoas já conhece mais esses nomes, mas no Rio são nomes ainda desconhecidos, e a gente vai ter essa oportunidade de apresentar esses artistas aqui no Rio de Janeiro, e vai ser com muita alegria. Então, a semana mais ou menos é essa. De segunda a quinta, atrações variadas no campo das artes, e final de semana musical, né? Então, já começando a partir de hoje. As lives geralmente vão ser aí mais ou menos no início da noite, né? 6 horas, 7 horas, por aí. E algumas lives vão ter uma duração maior, porque vão contar com mais artistas, né? O exemplo, por exemplo, do teatro, que vão ser 3 atores. Então, a gente vai ter uma live um pouco mais extensa, não só 1 hora, porque o Instagram ele corta, né? Então a gente vai ampliar um pouco esse tempo para dar a oportunidade desses artistas falarem um pouco do seu trabalho e darem um panorama da arte, né? Dessa área em específico para a população de fora de Alagoas. E de Alagoas também, né? Que eu acredito que muita gente que vai se apresentar aqui, o próprio alagoano às vezes não conheceu. Verdade. E a gente vai fazer esse link, né? Que é importante. Theo, muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. Obrigada por esse presente que você está dando também aqui aos alagoanos, tá bom? A gente que agradece, tá, gente? Muito bom dia. Daqui a pouquinho, todo mundo lá no Instagram do Bloco Flor de Lis para a gente começar essa live linda. Tá, ok. Um bom junho para todos. Obrigado à TV Mar pela oportunidade. Para você também. Excelente dia. Pois é, gente, com essas informações, então a gente vai para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho com muito mais informações aqui para vocês.